tudo que vinha de dificuldade, ele buscava alguma coisa para solucionar. Essa história merece. Merece, até 3. Essa história merece. Então é o seguinte, ouvimos a história e agora a gente vai falar um pouquinho do resultado, que são incríveis também. Exato. Porque essa turma, esses Marcon, É. eles realmente marcam quando eles chegam, né? Então acho que a história precisa ser contada, porque as coisas não são fáceis, né? Tudo vem de uma construção e quando você constrói numa base sólida, com honestidade, com muito trabalho, e às vezes quem está de fora olha tudo pronto, não tem noção de tudo que precisou acontecer para hoje a Camila entregar esse resultado, né, Camila? Então, com base em toda essa história que foi contada, conta um pouquinho para gente agora essa entrega, né? Como que você tem feito as coisas acontecerem na fazenda? Pegando um gancho, né, porque assim, ó, eu vi bezerro desmamado com 235, falha, né, 233. 233, estão me corrigindo, 203, diz que tá falhando o chip ainda. Eu vi bezerro desmamado com 233 quilos, eu quero que você responda com quantos meses? 5 meses. É normal, Renata? Normal? Não. Depende do trabalho, né? Não Então é eu quero normal, ouvir mas é possível, né? como isso foi feito, essa é a Exatamente. verdade. Então, assim, como a fazenda é um processo, né? A gente tá há 40 anos com ela, né? O pai começou lá atrás, né? Então, acho que assim, a fazenda chegou a esse resultado exatamente por isso, porque lá atrás ele teve essa visão de que tudo que tinha de dificuldade, ele buscava alguma coisa para solucionar, né? Então, lá atrás começou era macho para engorda, a gente sempre teve problema de seca no Mato Grosso, daí o boi era aquele boi que matava com 5 anos, né? Boi sanfona. Boi sanfona, e como ele vem da região aqui do sul, né, tratava suíno, tratava frango, por que não tratar o boi, né? Então, com alguma coisinha ele começou implementando essa questão da nutrição. Tinha o pasto, na época da seca, dava uma suplementação para o animal não perder tanto, e ali ele começou a observar, falou, opa, se eu investir na alimentação, os animais vão sair mais cedo, vão sair mais pesado, né? Então foi uma construção lá de trás. Tudo que vinha de dificuldade, ele buscava alguma coisa para solucionar, né? Então a fazenda começou só comprava gado, né? Bezerro de outros lugares, e um dia ele percebeu que assim, vai chegar uma hora que vai faltar bezerro. Então vamos criar. Vamos começar com a cria. Então nós já estava com cria e com a engorda. Como tinha que fazer a engorda, vamos fazer um semi-confinamento, né? E no mesmo instante que ele viu essa questão do semi-confinamento, foi quando surgiu o pivô, a parte de irrigação de capim, né? Falou assim, por que não molhar o pasto? Seca sempre vamos ter, então vamos molhar. E aí ele foi buscar, né, essa questão de como que era essa tecnologia de irrigação, que via muito em lavoura, mas não em pecuária, até ele descobrir. Falou, vamos molhar o capim. Então, mais uma ferramenta dentro da nossa propriedade, né, para o sistema da nossa propriedade. Depois fazem 26 anos o primeiro pivô, Eu o pasto... até tentar, né, quando que isso aconteceu, né? São 26 anos, né, do primeiro pasto rotacionado e irrigado dentro da propriedade. O intuito lá daí era realmente fazer só a terminação, então eram os machos que ficavam lá, para a gente dar uma suplementação. Então começou-se também no início comprava a suplementação, mas depois viu que precisava fazer uma fábrica de ração. E como a nossa região, nossa propriedade está ali próximo do grão, né, da 30 quilômetros do grão, então ele falou assim, vamos montar uma fábrica de ração. Então começou com uma fábrica de ração bem pequena, acho que o pai vai saber dos números de quanto produzia num mês. Hoje, para fazer durante um dia, a gente faz o triplo do que era lá atrás. Caraca. Então foram processos que foram crescendo. Então tudo que acontecia aqui, ele olhava lá na frente, putz,
Daí, um dos processos do pivô mostrou para a gente que tudo que a gente investisse dentro desse pivô, desse pasto rotacionado, ele ia trazer como resultado, que no caso era adubação. Como a área onde o pivô ele tem um pouquinho de caída para um lado, aonde a água corria só do centro O capim era melhor. o capim era melhor. E vindo da região que muita gente utiliza, né, a parte de Fertilização. dejetos de suíno, né, de frango, joga na terra e aquilo lá dá resultado. Precisamos fazer isso. Uhum. Passou-se mais um tempinho aí, daí que surgiu o confinamento. Eu vou só ajudar aqui. A gente botou o pivô para engordar gado. Uhum. Sim. Engordar gado, então fizemos coxo no centro e ia no pasto. Só que não viabilizava. Por quê? O gado comia a ponta e depois não comia. Queria mudar de pasto, porque ele mudava todo dia. São 27 piquetes, Uhum. todo dia muda. Então, opa, eu acho que aqui nós temos que fazer uma parte e depois ir para um confinamento fechado. Uhum. Para fazer o acabamento, né. Aí que surgiu o confinamento dentro da propriedade. Então, assim, entrou-se mais uma ferramenta lá dentro, para fazer a terminação. Com o custo no acabamento é um pouco mais caro, ok, mas a gente se prepara lá atrás. E, ao mesmo tempo, nós estava vindo com a cria, né, então começou-se a fornecer suplementação para a vaca. Porque se a vaca está num score corporal bacana, ela vai te dar um resultado bacana também na inseminação. Bezerro você faz na barriga, né? Exatamente. Ela vai produzir mais leite, o bezerro vai estar melhor, vamos desmamar bezerros mais pesados. Desmamou o bezerro, né, na verdade, quando o bezerro está amamentando ainda, começamos a fornecer o CRIP, então os animais já começaram a se destacar. Nesse período que a gente já fazia a IATF, nós testamos várias raças, né, mas o que mais se adaptou para a nossa propriedade foi usar a matriz Nelore e fazer a inseminação, o cruzamento com o Angus, né, Aberdeen o Angus, Aberdeen Angus. Sim. que Nó é a matriz de todo o Angus que tem. Tem Red Angus, tem não sei o que Angus, tem não sei, mas a base, eu falei, então vamos pegar da primeira que saiu, É legal o isso. Aberdeen. Aberdeen Angus. E aí todo esse processo que foi passando, nós fomos, né, tendo a colaboração de muitas empresas, muitas pessoas que nos ajudaram com essa informação, né. Então, assim, que nem sêmen hoje a gente não escolhe o touro. Uhum. A empresa fala assim: "Não, eu conheço como que é o seu sistema, pode comprar esse daqui". Porque, o seu objetivo é o acabamento, é ter um animal mais precoce, é esse aqui. Eu falei assim, então por que que eu vou ficar testando outras coisas, se a própria empresa que tem um leque enorme de produtos Já Que a gente direciona de confia. acordo que a com o gente seu caso. confia, mas isso teve, né, foi crescendo essa confiança, né, entre a empresa nos Construindo fornecer. resultado em conjunto. Exatamente. E isso a gente sempre foi trabalhando em todos os setores. Uhum. Né, a parte de sanidade também, a gente tem parceria com empresas que realmente entraram dentro da fazenda, na propriedade, e falou assim: "Ó, esse produto aqui", falei assim: "Tá, mas, O que eu que vai entregar o que de que vai entregar?". Então, assim, não é a questão do quanto custa o produto, é o que ele vai me entregar. Massa. "Ah, o produto é mais caro?". Depende. Tem coisa que, às vezes, R$ 1 é muito caro, às vezes R$ 100 é barato, dependendo do que ele vai entregar. Exatamente. Né, então foi se construindo isso lá dentro. Com o conhecimento do seu Nelson, a Camila foi aprendendo também, fui conseguindo o resultado também e consultoria com outras pessoas e fomos crescendo. Quando foi feito o confinamento, o pai já pensava há muito tempo nessa questão da energia, né, da produção de energia, de um biodigestor, Incrível isso. né. Uma Então ferramenta chama a outra. foi, né, foi fazendo um ciclo lá dentro, né. Então nós começamos Um com cria, ecossistema. cria, recria e engorda, ok, mas para que eu consiga ter, a cria, que eu tenha fêmeas bem produtivas, eu preciso da nutrição. Como que eu vou adubar esse pasto? Como que eu vou melhorar essa pastagem? Uhum. Oba, mas se eu tenho confinamento, eu posso pegar os dejetos de lá Utilizar. e utilizar. Então foram conforme as dificuldades que a gente tinha, ele Foi criando a foi solução. criando, Da solução. buscando a solução, né. Então, assim, hoje,
o ciclo completo que a gente faz lá é pequeno ainda, mas foram projetos que começaram lá atrás que agora que a gente vai começar a ter o retorno, né? Porque a gente teve que fazer muito investimento de estrutura, né? E a nossa equipe em si é pequena. Nós temos hoje, contando comigo, nós somos em 14 colaboradores, né? Então, como que você consegue tocar uma propriedade nesse nível? Por causa de estrutura, treinamento e dar confiança também para o colaborador. Qual que é a sua função aqui dentro da fazenda? A minha função é essa. Então faz. Colocar a pessoa certa no lugar certo. Exatamente. Então faz, não tem problema. Né? Da mesma maneira como eu me sentia às vezes presa porque o pai não queria que eu quisesse fazer daquele jeito, mas eu estou acompanhando lá. Se eu fizer assim também vai dar certo. Eu também tive que permitir os colaboradores fazerem dar certo. Ele é o vaqueiro. Se ele vai trazer o gado por corredor A ao corredor B, eu preciso, nós temos inseminação, tem os horários, nós precisamos. Eu só vou chegar lá e vou fazer tal coisa que depende de mim, o resto é com vocês, não tem problema. Então foi criando-se um laço também com o colaborador, dando a oportunidade para eles fazerem. Então hoje a gente se reúne lá na fazenda no sábado de manhã, a equipe passa a programação, não sou eu que faço. A não ser que tenha alguma coisa que é preciso fazer, a gente conversa, troca ideia. E eles fazem conforme é preciso. Então, todo esse conjunto que veio chegando nesses resultados, né? Da gente conseguir desmamar bezerros mais pesados, mais novos, né? Porque melhorou a pastagem, porque a equipe está mais engajada com tudo, então ela consegue entender que se eles fizerem todo o processo mais correto possível, o resultado lá na frente vai dar e fica muito mais fácil até mesmo para eles, né, no operacional, né, a comunicação entre eles lá dentro. Quando você começou a implantar esses processos, você consegue recordar assim qual foi um momento que eu acho que é sempre uma virada de chave assim, quando eles ganharam a segurança de apontar os erros do que deu errado? De você conseguir acessar os erros e aí resolver de forma efetiva aquilo, que eles sentiram a liberdade de posso falar com a Camila. Exatamente, isso aí. Eu estava muito sobrecarregada de tudo passava por mim, né? Que nem o pai falou assim, estava tudo sobre mim, agora eu dividi. Eu falei, não, mas espera aí, eu também preciso, né? Então, eu comecei a deixar de fazer algumas coisas, porque a cabeça estava cheia, eu centralizava tudo em mim, e às vezes o colaborador estava ali com a solução, e eu lá tentando bater cabeça, e as coisas estavam patinando. Falei, não, mas peraí. E aí eu recebi assessoria do pessoal, eles me falaram assim, não, vamos organizar? Vamos fazer assim? Faz sentido para você? Faz. Não, é isso aí, vamos fazendo. E aí a equipe se sentiu, né? Passou uns 2 anos, assim. A implantação de processos, erros aparecem sem as pessoas te falarem, no primeiro momento, né? Exatamente. E aí a equipe começou a se sentir mais confiante. Assim, não, ela deixa eu fazer. Daí, às vezes, até ele, fiz errado. Eu falei, não tem problema. Então, pelo menos agora aprendemos que não vai, assim nós não podemos mais fazer. É verdade. Então, eu tive que ter essa questão também de abrir o espaço para eles. Assim como abriram para mim, eu tenho que permitir que eles façam, que eles erram. Então, hoje está mais tranquilo. Hoje, pelo celular, eu converso. Tem aqui, o pessoal já está mandando mensagem para trocar as ideias aqui. Eles não têm receio hoje? Não, de maneira nenhuma. De hoje... erro ou acerto, sabe que a troca sempre é positiva para todo mundo evoluir. Exatamente. E aí, eu abri muito espaço para eles trazerem as informações, né? Mas o que se for fazer assim? Não, Camila, não dá, porque eu acho que se fizer assim... Não, beleza. Não, mas fala aí, você que faz, você que sabe fazer, como é que é, você sabe mais do que eu. Eu não sei como é, como é que faz. Claro que a gente tem um conhecimento, mas era realmente para dar liberdade deles falarem comigo, né? Das coisas ficarem bem transparentes, assim, entre nós. Eu gosto, a Renata tem um ditado, fala assim, o herói não é você, né? O herói é quem está fazendo na ponta. Vou lá solucionar o problema, tá, tudo bem, a ideia é maravilhosa, mas quem tá na ponta, que é quem tá no dia a dia, que é o cara que realmente faz acontecer, né? E tu vê, eu fiz uma pergunta tão simples, né? Como desmamar bezerro com 233,
233 quilos, agora meses, com 5 meses. e as fêmeas com 228 irmãs, Com 5 meses. com 5 meses. Pega essa ideia. Agora eu dou moral para aquela resposta do agrônomo que vocês falam sempre, zootecnista, agrônomo, veterinário. Depende. Porque tu viu quanta coisa que tem envolvida para chegar nesse momento de você chegar nessa posição de dizer, pô, hoje eu desmamo com tempo, né? quanto tempo? Você que fala uma frase também, não existe, ou a Janaína, não existe solução fácil. Não tem solução fácil para problema difícil. É exato. Eu posso Por falar, favor, eu quero te ouvir muito. por exemplo, aquilo que ela falou, primeiro, é a informação. O Uhum. que é a informação? Eu não sei se provavelmente você tem conhecimento, 70% do grão produzido no mundo foi transformado em carne. Uhum. De rã, de peixe, de frango, de porco, de gado e outros bichos. Como nós estamos no centro de produção, eu falo, se nós não der conta de tratar, ninguém vai tratar. Exato. É. Tá O nosso dizendo? farelo vai para fora para tratar, o nosso milho vai para fora e anda aí, que nem antigamente produzia o milho aqui, hoje os frangos e os porcos daqui comem milho de lá de cima, quase tudo. Então, esse me deu assim uma certeza que se eu tratasse, dava resultado. E eu fui implementando. Aí veio ela, eu não tratava a vaca. Você pode fazer uma pesquisa, que você está na área, você acha o pecuarista que trata a vaca na seca, Pouquíssimos. tá? É um pequeno Detalhe. complemento. Aí que vem os resultados. Aí a vaca, o bezerro de mel mais cedo, a vaca está em estado corporal, ela prenha primeiro, ela pare bem. Então é um ciclo. Essa história do corporal, por exemplo, foi um dos professores dela que é era da Pfizer, Uhum. que foi falando, ó, tem que conhecer isso, tem que conhecer. Hoje passou lá no pasto, já sabe se está muito gorda, muito magra, e sabe que o resultado das prenhez, por exemplo, se a média nacional está em torno de 42, e nós temos acima de 60, já tem lotes que dá até 70. Mas tudo é um monte de É sequência. um conjunto, né? E uma delas é essa alimentação. Então, o conceito de tratar veio daí. Nós estamos no meio da produção, então nós precisamos Tratar. transformar. Uhum. Transforma a matéria-prima, que é o milho, em carne, que seria agregar valor. Então, isso foi. Falou do confinamento. O confinamento antigamente era uma solução para seca. Uhum. Aí aparece os entre aspas, esperto, oportunista, compra o gado, faz na seca, e depois não. Aí bagunçou o preço. Hoje tem mais oferta na entre safra, que seria a seca, do que na safra normal. Por quê? Porque qualquer um, depois que está criado a comprar e fazer a comida, ele faz. Os próprios frigoríficos, por exemplo, Fazem. fazem isso. Essa integração, não vou no mérito se é bom ou se é ruim, mas É o que está é uma acontecendo. solução, é uma Exato. solução para o cara que está lá na ponta. Então isso aí foi me amadurecendo as ideias e prevenindo, e prevenindo. E esse dia também fui surpreendido por ela para um planejamento para o ano que vem. 98% eu aprovei. Aí eu questiono umas coisinhas que ainda nós temos. Ainda tem umas coisinhas, cara. É, é, Mas é. o índice está em 90. Ela tem, Isso, legal, tô ela demais. tem que me convencer. Não, na verdade, não é convencer, é ver se a pergunta que eu me faço sempre: Uhum. peraí, mas nós vamos dividir esse pasto. Deixa quieto, vamos fazer ele inteiro primeiro. Depois vamos ver se inteiro funciona. O que nós vamos fazer? Tem até uns nomes modernos aí, como é que é o nome?
Como que é? Tá? Da TIP? É, TIP. 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 Uhum. Nós já temos pasto de 20 hectares. Vamos fazer o coxo, vamos fazer uma remanga, Terminação intensiva. vamos fazer. Tá. Parou o pasto, fecha a porteira, já tá. Aí vem um A ideia projeto, é tua, né? aí vem um projeto de adubação, que nem ela falou, nós temos foto de muitos anos, 40% a mambaça na mesma dia mais alta. Onde corre, onde tem curva de nível, você vê os riscos, Uhum. o pasto mais alto. Então, o potencial do pasto é Uhum. muito bom. Uhum. Nós temos que dar condições para ele mostrar. Uhum. A condição dele. Mostrar a condição dele. Uhum. E com isso foi preocupando, com as adubação. No começo a gente fazia tudo químico, via pivô. Aí eu sempre pensei em tentar ver o que fazia com esse dejeto. Uhum. E esse dejeto ainda não tenho 100% de certeza, porque eu gosto de falar assim quando tenho certeza, mas eu tenho informações. Você pega o dejeto atrás do confinamento, do chiqueiro, do Uhum. aviário, e você leva para a lavoura, ele aproveita de 40% a 50%, depende do tempo. Uhum. Passando pelo processo que eu criei, que vai ser que eu instalei. Biodigestor. Biodigestor era o telefone do teu bisavó. Eu fiz um celular atualizado. Aí, Ele vai acima de 90%. Uhum. O que é isso? É uma fábrica de bactérias. Com certeza. não, é incrível lá, cara. Difícil, mas nós não estamos inventando a roda. Uhum. No mundo inteiro tem. Tá usando a natureza a seu favor. Não, e o mundo tem. Uhum. Tive a ideia faz 20 anos que eu tenho. Uhum. Ainda não funcionou. Falta, quer dizer, funcionou uma parte. Uhum. A parte do dejeto, mas daí faltou, porque faltou os bois que nós não compramos o bezerro. Biodigestor, o senhor tem 2 tipos de resíduo, o sólido e o líquido, né? E ainda o gás. E aí que Não? tá. Aí que tá o segredo. Muita só isso aí. Aí que tá o segredo. O sólido e o líquido, eu procurei informação aqui. Isso é coisa de ultrapassado. É o telefone da manivela contra o celular de hoje. Uhum. É uma indústria de transformação. Uhum. Ele foi criado, é um tanque, Uhum. com controle de temperatura, Uhum. uma criação de bactéria, pesquisa dentro de um rumen de um animal, Uhum. uma tecnologia alemã, e essas bactérias não morrem. Então ela transforma tudo que você jogar de dejeto para dentro, silagem, Orgânico, né? tá? Ele transforma. Uhum. Em 10 anos vai sobrar 20 centímetros de um load Imagina. baixo, porque Uhum. areia e pedrinha não dá. Uhum. Não dá. O resto sai adubo líquido. Uhum. Uma parte eu já jogo via pivô e a outra parte eu jogo via caminhão. Uhum. Então, como nós não fizemos, nós estamos fazendo o gás e queimando porque não tem. Tem um motor lá que é para 400 kWh, faltou umas coisas, que eu fui iludido pelo fornecedor, que eu demorei um ano a negociar, e ele fez o mesmo preço, mas tirou a metade das coisas. Uhum. Agora eu tive que comprar por fora, fazer projeto e tal. Mas Acontece enfim, também, viu? nada foi fácil. E caro. Aí eu, na Alemanha, tinha que pagar antecipado para vir. Uhum. Então eu criei confiança e, e me ferrei. O cara quebrou. Diz que foi Rapaz. a pandemia. Só que dentro da equipe tinha gente boa. O engenheiro é brasileiro, aqui de Joinville, Blumenau, sei lá. E aí o que ele fez? Quando ele ficou sem emprego, porque as coisas não andavam, tinha 10, 12 projetos no mundo inteiro, ele me ligou e falou: uma notícia ruim. O que foi? Eu perdi o emprego e o cara não vai te entregar as peças. Aí eu fiquei mastigando uns par de dias, conversa com os advogados, uns papéis, vai até lá que tem que entender como que o cara. Falei, não, vamos fazer o seguinte. Falei com o cara,
eu arrumo o dinheiro para você. Vamos fazer funcionar e depois você vai me pagando em dólar, em euro, no caso, tanto pro... Fizemos. Ele disse que arrumava seguro. Arrumou seguro, mandei, era para ele entrar com 1,5 milhão, conseguiu garantia de 400. Veio a mercadoria, o seguro, que daí Sim. xinguei os advogados, porque daí eu falei, eu tinha que prevenir que o seguro era só, entregou a mercadoria, acabou o seguro. Eu falei, bom, esse seguro depois eu faço vir as outras. Resumo, confiei no Tex, falei, contratei ele, isso em 2019, pagando 5.000 euros por mês. Ele tinha feito o projeto e ele me dava a relação das mercadorias para comprar e eu negociava, tanto na Alemanha quanto aqui. Teve coisa que compramos aqui, da mesma marca, da mesma fábrica, com menos preço. Uhum. Por exemplo, umas bombas que é fabricada aqui em uma cidade pequena aqui de Santa Catarina, ela tem 150 anos lá e tem 90 aqui. Então eles têm o esquema o esquema não, o conhecimento da importação, comprar uma bomba mais barata o que tá. Essas bombas abastecem todos os frigoríficos, vai empurar a carne, Aham. todas as unidades da Petrobras, todas as unidades agora sim, etanol, é assim, um troço, não tem dúvida. E aí foi indo, eu comprei coisa em Florianópolis, eu comprei coisa em Porto Alegre, eu comprei coisa em São Paulo, eu comprei no Nordeste, tudo com ele. Daí ele falava, ele, ele queria o que fazia e, resumindo essas coisas, deixamos funcionando. Aí faltou a matéria-prima, que era a bosta. Por quê? Porque o ano passado nós falhamos. Sim. Ela teve um pouco de culpa. Sobrou pra você, Camila. Não, mas ela Sim, sim, Eu já claro. estava preocupado com reconheceu. outra coisa. Já, Estava preocupado com o pasto. É. Agora, como é que eu vou alimentar esse Exato. mas já reconheceu. Mas eu falei, não, deixa quieto. Vai funcionar. Se eu vou ganhar dinheiro ou não vou, eu não sei, mas vai ser o primeiro sistema desse jeito com dejeto bovino, Uhum. que vai ser uma solução ambiental que as grandes empresas Gera um passivo gigante. vão fazer, porque ele é construído em módulo. Uhum. Então, eu fiz um módulo para produzir energia a 400 kWh. Resumindo, transformando em dinheiro, dá uns 150 mil por mês. A fazenda com 2 pivôs, fábrica de aeração, as casas, curral, blá, 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 bomba de água e coisa, vai usar 50%. A outra eu vou vender. Vou vender se valer. Senão eu, com mais um pouco de equipamento, eu transformo limpo mais uma vez e daí eu uso nas máquinas que hoje você compra Sim, daí tu zero. pega o Uhum. gás e bota... É biometano, né? É. Você usa para carregadeira, nos tratores, nos caminhões. Posso fazer para a empresa que eu uma tenho fazenda a frota, autossustentável. Uhum. a frota. Então eu não estou travado só numa coisa. Entre outras coisas, quando eu mexi com o pessoal da energia, no primeiro momento, tem muita energia solar, lá está sobrando. Eu falei, não tem problema. Agora eles vieram atrás. Falei, eu tenho outra Alternativa. solução. Porque hoje já tem no Brasil o motor FPT, que é do grupo da Iveco, case amarela, case vermelha, New Holland. Eles têm um motor hoje, se quiser você compra um caminhão, uma pá carregadeira, é a mais evoluída no Brasil. Que legal a gás. Biometano. Que tem um gás, outros gases, mas esse é o biometano. Porque são motores diferentes. Quando eu comprei o motor Scania com gerador custava 630 mil. Eu paguei 1.750.000. Nossa. E faltou parte da refrigeração, que o cara tirou fora, que eu tive que fazer, os radiadores. Custou 200 mil. Projeto 6 meses para ficar pronto, para depois produzir. O escapamento
e outras coisas mais. Enfim, é aí que eu falo da parceria. Hoje pode vir quem quiser. Em qualquer lugar eu falo, eu fui em São Paulo. Ah, mas o que tu comprou está escrito aqui, sim. Mas o que o cara me prometeu não está aqui. Exatamente. Existe Eu uma confiei, discrepância entre a promessa e o escrito e também, aí né? eu falei, e ele representava, eu não fui procurar ele, chegou lá, bateu um cartão da Caterpillar, eu sei o que é a Caterpillar, Uhum. falou, eu sei o que você vai fazer, nós queremos ser parceiro. Eu me ferrei, mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer funcionar, demora um pouco mais, mas vai acontecer. O momento que acontecer, eu estou fazendo como pecuarista. O criador de suíno tem um em só o tanque, ali em Castrolândia, tem um Uhum. holandês que fez tudo com lona, explodiu, queimou tudo. Aí ele fez o tanque, ele não precisa fazer energia, porque a energia aqui no Paraná é barato, Uhum. e de suíno. Ali eu aprendi mais uma coisa, o cara, por exemplo, o suíno que morre, o leitão, o bagaço da cria da porca, tudo passa por um triturador e vai lá para dentro e destrói tudo. Tudo vira gás. Transforma. É a fábrica de bactéria que transforma, que eu não sei nem o que é uma bactéria, mas eu sei que o serviço dela é aquela. Faz transformação. Então tá 98%. Esse ano nós já dominamos um pouco do dejeto. Como não tinha dejeto suficiente, a gente parou o período da irrigação, porque terminou a seca, aí nós paramos de caminhão. Ontem mesmo eu pedi para o cara, quero saber quantas cargas de dejeto vocês paramou. Me passou ontem à noite. 330 caminhão de 15 mil litros. Faltou 50 toneladas para 5 milhões de litros de dejeto. Uhum. Não vai aparecer muito resultado, porque eu não fiz muito concentrado. Uhum. Tem pesquisador fazendo as análises para ver o que faz. E ele daí vai falar, mas como que vai ter o benefício de 45 para 90, acima de 90? Porque ele cria os micro-organismos que as multinacionais estão vendendo em saquinho. Uhum. Né? Não estão vendendo bactéria para Sim. Sim. Para inocular raiz e essas tal, coisas. inoculante. Então, ali ele sai em grande quantidade. Aí eu recebi uma visita de um pessoal. A fazenda tem um primeiro contato do Mato Grosso da crédito de carbono Uhum. da terra. Você vai investindo na terra e ela melhora, eles fazem a medição. Uhum. Tem duas fazendas que assinam o contrato, a empresa é americana, mas tem em 8 países. Veio 3 americanas, uma brasileira e uma de cada país vieram fazer a visita Uhum. lá. Ah, e aí eles vieram com a proposta, eu dobrei o que eu queria e eles aceitaram. Ainda me deram $2.000 de presente, presente. porque foi o primeiro contrato. E aí, quando eu vi isso, eu falei: você quer fechar ou quer deixar em aberto? Eu falei: não, se é para nós ganhar, vamos ganhar junto. A metade dele, a metade nossa. Deixa em aberto a valorização. Que a gente acredita que é um negócio que vai valer dinheiro lá para frente. Que Uhum. legal. E daí aparecem muitos inventores das coisas. Mas a gente tem que ter um pouco de pé no chão, discute, aí fala com um, fala com o outro. Por exemplo, aqui eu vejo que eu tenho um sobrinho que é ambiental de uma cooperativa dessas grandes, ele também nunca nem ouviu falar isso. Então vai acontecer. E eu estou me antecipando a isso, Uhum. entendeu? Eu acho que está no seu DNA essa antecipação à tecnologia. E aí com isso aí, se eu aumentar 40% da Da taxa. capacidade de lotação de pasto, Uhum. ou se eu quiser plantar qualquer coisa, eu posso plantar. Por quê? Porque eu tenho a terra fértil. Uhum. Aqui, no tempo dos porcos, 50 anos atrás,
Eu desenvolvi uma região, eu fazia os financiamentos, o cara comprava o chiqueirão, e o meu cunhado ia fazer esterqueira atrás para depois buscar o esterco, Uhum. né? Então, são coisas que elas vão acontecer, mas a gente faz antecipar. Então, com essa antecipação, a gente precisa ter informações, acreditar e confiar, que não é fácil. Uhum. Ela já passou o grau de fazer negócio com vocês. Eu não sei, se passasse por mim, vocês iam patinar Que bastante. beleza, hein, Camila? Tinha que se explicar bastante. Eu ia saber onde que vocês fez, como que funcionou, por que que funcionou. Ele veio me É. questionando aqui, mas conheceu ele da onde? É, Internet, Não, cara. na internet. Mas assim, mas logo de cara, eu falei, não, pai, fui pesquisando, fui escutando, fui vendo. É aquilo que o senhor falou, comunicação. Lá É. no primeiro episódio o senhor falou comunicação, no segundo falou comunicação. Exato. É isso, eu acho que a comunicação é você estar atento ao que está acontecendo, né? isso. Eu fiz um dia de um aniversário meu, um professor de uma faculdade, fez na cidade cinco palestras, nos formando de. Eu não lembro do que era. Um médico falando sobre saúde, o cara da Sebrae, o prefeito falar sobre administração pública e eu para contar a história. E conta a história. Contei as histórias e daí eu tenho um pote que fala, né, o desenho, foi uma surpresa quando eu participei como embaixador lá, cheguei em São Paulo na Fenatran, tava aqueles trem lá. Eu falei, me dá um para mim aqui. Aí me mandaram, aí o cara me manda foto lá da feira de esteio, ô, tu tá aqui abaixo de chuva. E aí Legal. eu perdi um pouco o fio da meada. Da palestra. Aí uma atendeu o celular, saiu lá fora, horário, saiu tudo de boca aberta. E aí ele escreveu nesse negócio, ele fez uma frase. Eu nem lembro bem como é, tu lembra bem, mas entre outras coisas, fala, tem gente que olha as coisas, tem gente que pergunta, tem gente que não sabe o que está acontecendo e tem gente que faz acontecer. Pronto. Eu não lembro bem. Está lá no meu escritório até hoje. Mas é isso. Não entrou no escritório. Então, sim, vocês vão multiplicar essa informação. Fala, não, o cara é fora de série. Não, eu sou uma pessoa normal e uma determinada em fazer acontecer as coisas. Problema nós temos todo momento, nós temos que ter inteligência para resolver ele e evitar para não acontecer. Exato. E eu falo, os caras falam, eu acho. Eu falo, eu não acho nada, eu tenho que comprar tudo. Então, eu acho por isso, por isso. Não, aconteceu, beleza. Uhum. Aconteceu por isso, por isso, por isso. Então não deixa mais acontecer. Essa palavra ajuda muito na administração, os peão não, colaboradores, Sim. tanto na distribuidora quanto lá na fazenda, eles valorizam muito. Pura, eu fiz uma cagada, agora, né? O cara vai me mandar embora, ou vai xingar. Não, aconteceu. Isso aqui, você só fica brabo. Eu fico brabo e com prejuízo. Uhum. Mas isso não resolve, nós temos que resolver para não acontecer. Essa palavra. Antecipação. Essa palavra eu uso muito. E determinação, tudo é possível dentro daquilo que as pessoas se propõem a fazer. E ninguém faz nada sozinho. Nunca ninguém faz nada sozinho. Tem que ter parceiros, tem que ter colaboradores, tem que ter informações. Por exemplo, esse negócio do biodigestor, paguei a viagem para um cara que fez aquele gás pro Tarcísio Meira. Aí ele foi lá, ficou 2 dias lá na fazenda, paguei a passagem, busquei em Cuiabá, foi lá. Investimento em quê? Conhecimento. O cara foi lá, no fim, no fritar dos ovos, eu entendi
Porque o negócio dele é que cada projeto que ele vendia, a Sansui vendia uma lona e ele ganhava. Falei, isso não serve. Vê se ele está no mercado. É, que a gente fala todo dia, né? É incrível isso. É isso, eu acho Então eu que tenho essa percepção de tentar antecipar. Eu não sou diferente de outros, mas eu está sempre olhando para frente, não sempre me buscando boto na mesma peneira. Mas é incrível Ou isso. me convence que aquilo que você está fazendo, aquilo que você está fornecendo, é um preço justo que vai me dar resultado. É isso, Né? é isso. Então, o coitado dos caras que vêm vender para mim, que chega, hoje eu compro caminhão direto da fábrica, eu compro máquina, o preço que eu quero pagar. Eu pago tanto. Se quiser, se não quiser, não precisa. Eu estou sempre vendendo e sempre comprando e nunca precisando. Sempre planejando. Gostei, gostei. Eu estou, a minha maneira, por exemplo, Estou sempre comprando, sempre vendendo, mas nunca precisando. exatamente, é o que nós, se você não se apura lá do, por causa do dejeto, nós só olha aquele ponto, nós comprava qualquer coisa, para cagar, tem, Uhum. mas e o resultado? Aí vem a classificação do período de idade. Ela estava falando dos pesos, por exemplo, os bezerros nascidos lá na fazenda sempre tem os cabeceiras e tem um fundo. Isso é uma coisa da natureza. As cabeceiras, os machos, moram com 23 meses, de 25 a 28. Arroba, a 25 até 28 arroba. 23 meses. Com 23 meses. Aí a fêmea, irmã deles, mora antes com 20 meses, 20 arroba. Aí depois as outras vêm para 19, vêm para 18, mas é ali para cima. Outra coisa que eu acho que você deve ter visto falar muito hoje na questão de. Estão dando palestra 777. Sim. Sabe o que é isso? 777. Aham. É, Lá do professor Gustavo, do Flávio. Não, isso eu faz muito mais de 20 anos que a fazenda faz isso. Porque o bezerro é caro produzir. Então bota peso, com precocidade. Eu falo nós porque junto tinha o meu irmão e mais uns vizinhos, nós fomos os primeiros caras a bater põe inteiro. Não vai matar porque não tem. Falei, vai uma carga. Se não der gordura que vocês coisas, não precisa pagar. Nós peitemos frigorífico, peitemos, assim, eu falo, mas eu que faço a frente, aí os outros me apoiam. Uhum. Por exemplo, na época, em 2008, nós vendemos boi a 100 conto, arroba. Sabe quanto que estava? 60. Aí veio um diretor do frigorífico lá, pagar um churrasquinho, conversar sobre a empresa, pá, 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 pá. Nós falamos, a empresa nós já sabemos o que é. Agora saber os preços. Aí até foi o meu irmão que falou. O peitudo, sabe? Nós queremos 100 conto arroba. Eu falei, mas isso não existe. Falei, vai procurar. Pois ele conseguiu o mercado, porque não tinha fazenda rastreada, Uhum. e conseguiu. E eles ganharam dinheiro, porque fecharam em dólar, o dólar subiu, eles ganharam dinheiro e nós ganhamos dinheiro. Os caras matando o boi a 70, 65 e nós a 100. Tá aí, cara. 2008. Esse é o segredo. Outra coisa, a fêmea, hoje ela dá mais dinheiro do que o macho. Mas se tu não fizer, a coisa vira a mesma coisa o cruzamento, vira tucura. Você tem. Os caras, não, você tem vende um tourinho lá. Eu falei, eu não tenho touro, eu tenho boi para carne. Não, mas eu não faço. Aí depois você vai querer vir me vender bezerro, e se você vai atrasando a genética, e eu fazia gado PO Uhum. acima da média. Quando eu comecei, era 7 parcelas. Depois era 14 parcelas. Depois 21. E foi a 40 parcelas. O cara deixa pagar uma parcela.
E eu falei pro cara que era o diretor da BCZ, que eu acho uma organização muito séria, lá eu falei, vocês têm a ferramenta. Quando o tomate custava mais que 1 quilo de carne, por quê? Porque faltou. Aí eu falei pro cara, você faz o seguinte, o cara faz 100 tourinho, esse ano vai fazer só 75. Não, cara. Falei, mas daí ele vai vender caro e você vai aumentar o Aumentar o lucro. sarrafo da genética. Uhum. E falei com um, e falei com o outro, e ninguém nem quis ouvir. Falei, eu vou parar de criar. Eu não vou vender boi a... Primeiro, eu não vou fazer coisa ruim para vender. E segundo, por quê? Porque veio a tecnologia de produzir, de transferência de embrião, tem muito. Aí o técnico eu precisei, falou, não, mas você tem que fazer, faz uma carteira. Eu falei, vai te catar. Eu falei, eu não preciso fazer poupança, eu quero o resultado agora. O dia que eu não puder administrar o meu recurso, é porque eu não tenho mais vida. Eu não tenho mais. Então, até que eu consegui. Os caras, não, vamos fazer uma aplicação. Eu falei, vou aplicar é o golpe. É. Então, são situações que a gente só aprende no dia a dia. Mas para isso, você tem que criar uma base. Por exemplo, hoje a Camila bate o pé porque a fazenda tem nome, Uhum. e tem uma construção, e ela está melhorando isso Uhum. e mostrando os resultados. Uhum. Então, eu acredito que, assim, para deixar uma mensagem para todos os que, em qualquer negócio, tem que cuidar bem, tem que trabalhar muito e é possível dentro do que você quer. Se você não quer fazer nada, por exemplo, eu tive sócio, irmãos, têm a mesma credibilidade que eu, o mesmo crédito, Sim. mas eles pararam no espaço. Tudo bem, é uma opção deles de vida. Então você tem que ter. Ah, vou ficar escravo. Não. Eu não sou escravo do serviço. Ela também não. Por quê? Porque nós fizemos outro trabalhar se sentindo bem dentro da nossa empresa. Aí que tá o segredo. Eu acho que aí, né, Camila, resume tudo que seu pai falou, resume o resultado, né? Sempre na busca de uma nova tecnologia, sempre na busca de uma oportunidade diferente e reconhecer, eu acho, Renato, que finalizaria assim, é, a importância de vocês reconhecerem o que está dando certo e o que não está dando certo e decidir para aquilo, vamos seguir o que realmente está dando lucro, porque realmente está entregando possibilidades melhores, né? Então, acho que isso define muito o resultado da Fazenda Marcon, Com certeza. porque eu vi, não é uma história contada, não é eles aqui contando, eu vi com meus próprios olhos, eu estive na fazenda e repito o que eu já falei no início, eu nunca vi nada tão parecido. Tudo funcionando em perfeito acordo, só faltava o choque, né? É. E o choque funcionou. Não, Agora o senhor me dá uma moral lá também. não, E, e assim, então, realmente funciona. E o pastejo rotacionado, tudo aquilo funcionando. E isso é bonito de ver numa fazenda. A coordenação geral quantos e o anos faz que resultado. nós estamos fazendo cerca elétrica? Ixi, Muitos anos, né? É que tu falou para mim aquele dia. É, eu falei, né, com a equipe, né, porque a cerca elétrica até funciona, né, aí às vezes Uhum, eles falavam: "Não, porque nós temos que", eu falei assim: "Não, gente, eu já vi isso aqui funcionar há muito tempo atrás, uhum, então nós precisamos melhorar, tem alguma coisa de errado". Então eu fui buscar informação da onde estava funcionando melhor, né, eu uhum. até comentei com a equipe, eu falei assim: "Tá funcionando? Tá. Pode melhorar? Pode, então nós vamos melhorar", Isso. né, então a equipe foi e também entendeu A a necessidade. necessidade, porque isso influencia diretamente no serviço deles, né. Sim. Então, se eles não nos ajudarem a cuidar da cerca elétrica, não ajudar a monitorar as coisas lá, vai Vai influenciar no se serviço deles, perder. vão ter que trabalhar de novo. já teve, Vai ter gado misturado, o é, vaqueiro vai ficar é, estressado. já teve vaqueiro que as vacas que passavam a cerca elétrica queria descartar. Eu não quero que ela fica lá, ela é obrigada. É, obrigado. Agora eu quero o bezerro dela. É isso aí. Outra coisa que eu uso muito na prática é o seguinte, eu chego na fazenda,
Primeira coisa que eu olho é o dejeto do boi, do animal, do esterco, como que tá. Se ele tá bem. Aquela parte de disenteria que antigamente a gente conhecia, não existe mais. É feito tudo preventivo, com produtos naturais, ou quando precisa atacar mesmo com químico. Mas isso é uma regra. Isso não pode É um acontecer. padrão dentro da propriedade. É, Exatamente. a parte sanitária, né? Tem é que ter parte o sanitária. controle 100%, né? A gente tem toda uma programação, não pode Dúvida esquecer, dele, né? quando que compra, dúvida não interessa. Mal não faz, vem, faz todo o processo e aí para frente ele é nosso e sabemos o que que ele é. Aí. Uhum. É o controle, é processos, né, Renata? É, é. Renata fala muito disso. Existem processos, siga os processos, siga o passo a passo. Eu acho que o resumo da sua propriedade é isso, né, Camila? É, De vocês na fazenda, é os processos sendo feito eu padrão. vou, eu não sei como é que eu vou estar daqui a 5 anos, mas vocês vão ter contato, principalmente ela que viaja, pode ir lá visitar, vocês vão ver a fazenda daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos que a fazenda vai mostrar o que ela é, porque a Entendi. terra não tem fertilidade. Não tinha, ninguém pensava em calcário. Hoje não se faz mais nada, tudo com análise. Essa plantadeira que nós estamos fazendo, que adquirimos e coisa, tem até um vídeo, eu posso até. Depois postamos aqui a vídeo da plantadeira. Vamos postar aqui junto no vídeo, botar para mostrar. Plantio direto É, de pastagem. na curva de nível, quando você faz normal, quando você joga a semente e passa a niveladora para cobrir, se der uma chuva um pouquinho forte, bom, Como? primeiro você junta a terra boa para fazer a curva, embaixo fica o ruim, certo? Uhum. Aí você planta em cima, desce a semente e fica em cima sem, embaixo cheio de semente e sem crescer porque não tem fertilidade. Essa não deixa descer uma coisa, dá uma Tem que cavada. precisava conhecer, Renato. E ela tem um vídeo que nós fizemos com plantio e agora não perde um. Aquela de juntar, cansei de dizer, nós temos dejeto que ainda não conseguimos usar tudo. E aí eu falo para ela, não, mas nós vamos. Aquelas beiras de curva, vai passar com dejeto. Por quê? Porque uniformiza. Uhum. Dentro do pivô, não podemos perder um palmo. Aí tem uns doidos dos bois lá que cavoca. Vai lá e planta uma muda de estrela africana que ela fecha. Aí fica o buraco, daí o esterco que chove vai lá e ela. Então, tudo são observações. Por exemplo, quando nós fizemos o pivô, eu fui olhar centro, Mambaça. Aqui tem 11 metros e aqui tem 135, o primeiro nosso, que é 100 hectares. Beleza. Aqui, 50 metros, o gado arrancava com o pé. Da saída Do centro. É. do centro. Qual é a solução? Estrela. Não. Qual é a solução? Duas. Uma formar estrela aqui em Rota, que faz, tá, mas não é tanto. E a outra eu afastei 10 metros a cerca. Ah, claro. Vi lá. E daí você viu lá que tem o cochete, daí muda o gado lá, aí o gado entra, bastante gado, mas ele vai um por um lá e volta, não tem mais aquele trupé. Sim, eu vi lá. Essa técnica foi eu que percebi e fiz, não Tem a sei. praça central e tem mais um negócio ao redor assim. E na Praça Central, quando eu construí, já construí aquele onde estão mexendo com a cerca elétrica ali, aquele que tem 26 anos. 26 anos atrás eu construí os coxos. Aí os coxos estavam derrubando, aí fiz uma parte de cimento. Vai ser todo cimento. Quando? Não sei. Um dia vai ser. Um dia vai ser. É isso Por aí. quê? Porque eu vou coletar o dejeto e vou. Na chuva, vou fazer uma rampa invertida. Na chuva, o caminhão chupa aquele Dejeto. líquido e joga. E na seca, a carregadeira vai lá e pega e espalha. É isso Então, aí. Aproveita até o berro, é, a buzina. nós temos. Vocês estão gravando agora ainda?
Então, vamos só finalizar então. Então finaliza que depois eu vou. Então está aí, eu acredito que chegamos, né, Renata? Aprendemos muito hoje na história dos Marcon. Com Né, certeza. Camila, seu pai, assim, foi muito bom essa conversa, porque, assim, essa troca de experiência, falei bastante pra Camila, falei, Camila, você tem que aparecer mais, você tem que começar a explicar pro povo o que você está fazendo aí dentro, porque, assim, uma história de sucesso, ela faz outras histórias virarem sucesso também, Referência, né? referência. Então, gostaria muito de agradecer a presença de vocês, fico muito feliz com a presença, e eu tenho certeza que muita gente vai aprender, né, Renata? Com certeza. História de sucesso, ela puxa outra, né? Acho É. que o seu Nelson mesmo falou, é estar próximo de pessoas boas. E quando você quer crescer, você sempre busca com quem que eu vou aprender? Quem já está fazendo que deu certo? O que está conseguindo? Como está fazendo? Então, ser luz para outras pessoas, impactar as outras pessoas. E realmente vocês contaram uma história aqui que, com certeza, Camila, tem que Isso. Tem que falar mais. compartilhar, né? Agora ela já, Fale mais sobre meu, isso. agora ela já fala, se você procurar, ela só aparece. Já vi, já vi, já vi. Então, assim, quer saber o quanto que dá de ração? Quer saber o quanto? Cara, procura a Camila. Segue lá Fazenda Marcon no Instagram. Manda direct. Se ela não aparecer em vídeo, ela vai responder, né, Camila? Então, obrigado e voltem Obrigada. sempre. Que vocês tiverem, Chapecó, a casa de vocês. Nós é que agradecemos aí a oportunidade também de, claro, contar um pouco da história e trocar informação. Isso aí, é bom demais. E se vocês puder trazer conhecimento para nós estamos Uhum. abertos a receber. E se nós puder contribuir com alguma coisa, é uma satisfação que a pessoa nasce, cresce, fica bobo, casa, mora e vai embora. É, Acho que a gente é aquilo que faz durante essa passagem. o que deixa na jornada, né? Então, eu sou muito animado, eu sou empreendedor nato, e aí é aquilo que você falou, você começa uma coisa e ela te traz Outra. outra, te traz outra. Por exemplo, É infinito, né? tem. daquele do primeiro pivô para o segundo, Aham. aí não tinha boi suficiente. Olha, Aí o que nós fizemos? A ideia era engordar, não tinha por que engordar. Vamos ter os garrotes. Puta lá, mas os garrotes comendo toceira na seca virou boi. Opa, então nós vamos fazer a recria aqui. E vamos, aí os caras falam, o que você bota no pivô? Qualquer coisa. Nós temos... Qualquer coisa que possa engordar e virar dinheiro. uma capim. Exatamente. Daí tem por exemplo, os primeiros 3 anos nós fizemos um acompanhamento nos números. Eu falei, agora não perca tempo com isso. Nós já subimos. Outro que faça, se quiser, ou se quer acreditar em nós, é assim. Mas nós temos o alto e baixo. Uhum. Por exemplo, no período da seca, Sim. além é o inverno, Sim. nós é a seca. Então tem menos luz, o pasto cresce menos. Só que em setembro, lá na nossa região, setembro dá uma garoa. Eu faço observação, né? Você olha a grama na frente de casa, você molha, 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 molha. Deu a primeira chuva, Flow. assim é o nosso pasto. Aí, por exemplo, as vacas param lá no seco. O bezerro firmou 10 dias, 15 dias, vai para dentro do pivô. Uhum. Aí uma vez nós tínhamos problema de areia, porque era muito leite. Uhum. Aí nós entramos com um produto preventivo natural, a pasta da Real H, que é um parceiro também. Sim. Antigo. Parceiro muito, muito. O pai, os filhos, os netos, veterinários desenvolveram esse produto. Eu tomei 2 garrafas de vinho com ele. E até hoje é parceiro. E aí ele já tinha 84 anos e ainda dirigia. Agora faz uns 10 anos que eu não falo com ele mais. O Suni conhece ele bem. Olha aí. No tchau, ele ensina. Percebeu? É isso aí, gente. Até o próximo episódio, Renata. Muito obrigado. Abraço. Renata é da casa, né? Até mais, gente.